no capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 18. Apenas 5 versículos para uma melhor compreensão do texto. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, 13 a 18, diz: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor dos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavras. Pai querido, glorificado para sempre seja teu santo nome. Pai, muito obrigado por este momento de estarmos aqui para cultuar a Ti, mas também, prioritariamente, ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Sentados, queridos. Meus amados irmãos, nós, como servos de Deus, não podemos perder de vista o que está preparado para nós. E a gente bem sabe, tem percebido, que alguns estão desviando da função prioritária que é viver na presença de Deus. E outros, na verdade, não têm noção do que é viver na presença de Deus. Então, os irmãos sabem, por exemplo, que eu quero ser aqui, vou tentar ser bem didático com os irmãos, mas nós temos assistido e percebido muitas coisas que estão acontecendo e, por conseguinte, também o desespero de alguns cristãos. O desespero de alguns cristãos pelas coisas que têm acontecido no Brasil e o mundo afora. E a gente tem visto também os apavoramentos em relação às guerras que têm acontecido mundo afora, mas não podemos esquecer que nós vivemos hoje uma guerra muito mais poderosa do que uma guerra bélica. Uma guerra bélica que eu quero me
referir aqui é sobre o uso de armas. Uma guerra espiritual nós estamos vivendo. E é evidente que quem conhece a palavra de Deus, quem conhece um pouquinho da palavra de Deus, sabe muito bem, tem a plena consciência de que o adversário da nossa alma, ele viveu no céu. Ele sabe que o céu é bom, ele sabe que o céu é maravilhoso, porém, devido à sua rebeldia, ele foi expulso do céu. E a Bíblia nos fala também, em Apocalipse capítulo 12, versículo 12, diz: ai dos que habitam no mar, e na terra, pois, o vosso adversário, o inimigo desceu até vós com muita fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Eu não sei, mas eu acredito que o inimigo, a cada dia que passa, está sabendo que é menos tempo para ele agir como ele está agindo. E o agir dele, na verdade, é usar muitas vezes pessoas para fazer mal umas às outras, para matarem umas às outras, porque o homem, ele resolveu, na verdade, não obedecer a Deus, e hoje essa desobediência tem repercutido atualmente na vida de todo aquele que não tem compromisso com Deus, não tem comunhão com Deus. Mas isso não é novo, isso é antigo. Desde quando Jesus foi assunto aos céus, o inimigo tem trabalhado para impedir que pessoas se acheguem a Ele e se acheguem a Deus, melhor dizendo. Ele também tem trabalhado para que aquelas pessoas que se achegaram a Deus não permaneçam na presença de Deus. Então, infelizmente, ele tem trabalhado em duas frentes. Uma é impedir que o ser humano se aproxime de Deus. Outra está trabalhando para que as pessoas que tiveram a graça de se aproximarem do Senhor, saírem da presença, se afastarem de Deus, para que nenhuma dessas pessoas, tanto as pessoas que ele pede que cheguem, tanto as pessoas que ele está fazendo questão que saiam da presença, não alcance a salvação e não chegue no céu. Não se iludam. O inimigo conhece a Bíblia mais do que nós. Ele usou a Bíblia para tentar enganar Jesus Cristo, como está em Mateus capítulo 4 até o versículo 11, de 1 a 11. Então, ele conhece. Ele também, infelizmente, ele usa pessoas para citar a Bíblia, para se defender. Quando você vai pregar a palavra de Deus, ele usa aquela pessoa e cega aquela pessoa para não ver o teor espiritual daquela mensagem, e ao mesmo tempo ele usa essa pessoa para citar a Bíblia
ele não conseguiu em tempo. Mas por que ele tentou enganar Jesus Cristo? Ele tentou enganar porque sabia que Jesus era Filho de Deus e estava na terra como homem. Jesus não estava no deserto como Deus, não. Ele estava no deserto como homem, como uma pessoa que também sentia fome, sentia sede, homem também que sentia dores. E o adversário sabia disso, que Jesus não estava no deserto como Deus, mas como alguém que para ele possivelmente poderia se enganar. É assim que ele faz até hoje. Ele trabalha para tentar nos enganar e tentar nos iludir e tentar nos enfraquecer da fé. Pois bem, baseado aqui nessa introdução, veremos agora que Paulo ele tinha uma preocupação. Primeira coisa, ele fala, exorta os Tessalonicenses a ter uma vida de santidade, uma vida santidade ao amor e fraternal e ao trabalho. Primeira coisa que ele faz é que ele escreve essa carta aqui no capítulo 4. Mas depois, ele, impulsionado pelo Espírito Santo, ele deixa uma mensagem, agora a seguir, acerca do arrebatamento da igreja. Não se fala mais sobre o arrebatamento. Não se pega mais sobre o arrebatamento. Até mesmo no meio cristão, existe algumas linhas de pensamentos que não admitem mais pregar sobre o arrebatamento. Mas o Senhor Jesus nos alertou sobre a sua vida, nos alertou sobre o cuidado de permanecer firme na sua presença com a palavra. Baseado aqui, Paulo diz, olha, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então a primeira coisa que ele fala aqui é: não quero, porém, irmãos, que vos entristeçais, que sejam ignorantes acerca dos que dormem. Duas coisas. Quando ele fala aqui acerca dos que dormem, ele está falando daquelas pessoas que morrem, pessoas realmente que morreram. Ele fala sobre isso e fala a palavra sobre não serem ignorantes. Ignorância aqui não é no sentido pejorativo da palavra, mas ignorância aqui é acerca daquela pessoa que não tem entendimento e não tem conhecimento de fatos. Esse tipo de ignorância, a pessoa não tem entendimento, não tem conhecimento de eventuais acontecimentos. E fala sobre também as pessoas que não têm esperança. Meus irmãos queridos, quantas pessoas, na verdade, que não têm Jesus Cristo, e quando acontece que alguém da família morre, então os irmãos veem que há muito choro, veem que há muito lamento. Alguns até falam, mas estava tão novo, estava tão nova para morrer. Ah, mas foi morto de repente,
ninguém esperava por isso, poderia ficar mais tempo entre nós. Por que aconteceu isso? Aí começa aquele choro, começa aquela lamentação. Mas por que as pessoas fazem isso? Elas fazem isso e pensam, na verdade, que a pessoa nasceu para viver como semente nessa terra. Ninguém nasceu para isso, não. Um dia todos nós sairemos dessa terra. A questão não é sair dessa terra, mas como vamos sair dessa terra? Porque sair todos vão, de uma forma ou de outra. Ou o coração vai parar, ou vai ser atropelado, ou vai ser afogado, ou alguma coisa vai acontecer, ou acometido por alguma doença. Todos vamos sair dessa terra. E é isso que ele quer dizer, que algumas pessoas se diziam para os cristãos: olha, não seja ignorante acerca disso, acerca dos que dormem, acerca dos que já foram, como demais que não têm esperança. Qual é a esperança que alguém que não tem Jesus Cristo tem? Qual é a esperança? Quantas vezes eu vou falar com os irmãos aqui que existia um programa, na verdade, e passava no canal de televisão. E nesse programa falava acerca de jogadores de futebol que já morreram. E, como diz no título popular, jogadores de futebol que, na visão, eram craques e que deixaram saudade devido à sua arte de jogar futebol. E esse programa ele trazia o nome dessas pessoas, mas o que me chamava a atenção, na verdade, é que quem apresentava esse programa, ele dizia que essa pessoa que morreu já estava no céu. E a gente para entender e olhar para a Bíblia, baseado em que sentimento, baseado em quê? Que essa pessoa dizia que realmente alguém que já tinha morrido estava no céu. Eu não vou citar o nome dessas pessoas, que eram pessoas notadamente, pela vida que levaram nessa terra antes mesmo de morrerem, elas não haviam ainda entregue as suas vidas para o Senhor Jesus Cristo. E sem entregar a vida para o Senhor Jesus Cristo, não tem como ninguém morar no céu, até porque não tem ninguém no céu ainda.
vive depois disso o juízo. E depois que a pessoa morre, não tem oração, não tem intercessão, não tem prece que vai salvar aquela alma, se ela morreu sem Jesus Cristo, que é o autor da vida. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Os que morrem, por exemplo, em Jesus Cristo. Ou seja, os cristãos que estão na presença do Senhor, se porventura morrem, mas morrem na presença de Deus, eles têm a sua salvação garantida. E a morte do Senhor Jesus Cristo foi um exemplo clássico do que vai acontecer, assim como Ele morreu e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Assim também todos que morrem em Cristo hoje e é sepultado naquele último dia vai ressuscitar da mesma forma como Jesus ressuscitou. Dizemos-vos hoje pela palavra do Senhor, ou seja, não estamos falando isso como jogar conversa fora, não é isso não. Pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Que maravilha! Nós que ficamos vivos para a vida do Senhor. Suponhamos nesse momento aqui agora, estamos aqui nessa noite louvando, exaltando e glorificando o nome do Senhor. E aqui alguns irmãos tiveram suas oportunidades, cantaram hino, falaram, as irmãs louvaram a Deus, e Deus, por sua vez, está recebendo esses louvores, está recebendo cada palavra que aqui está sendo dita e mencionada, tudo para a glória dele. Mas acontece que algumas pessoas cristãs já se foram, mas nós estamos aqui e não precederemos os que dormem. Por quê? Porque o Senhor vem e arrebata a igreja, e aí nós vamos para a glória do Senhor. É bom entender, queridos, que a Bíblia nos fala em Eclesiastes 5, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Então, quando nós adentramos por essa porta, devemos entender uma coisa, que a motivação maior de estarmos aqui é adorar a Deus, é glorificar o nome do Senhor, é exaltar o nome do Senhor de todo o nosso coração, com a nossa alma voltada para Ele. Aquilo que cantamos para glorificar o nome dEle, como diz a palavra de Deus no livro de Salmos 40, verso 3, diz: e o Senhor colocou um cântico novo na minha boca. E como Deus coloca um cântico novo em nossa boca, é para glorificar e exaltar o nome dEle, pois toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. Por isso, amados e queridos irmãos, quantas pessoas não têm esse entendimento, que muitas vezes, querido,
Não esqueçamos uma coisa: tudo que fazemos é para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ainda que alguém não cante bem, não canta bem para o homem, mas canta bem para Deus. Canta bem para Deus. Ainda alguém que não sabe nem orar direito, não sabe para o homem, mas ora bem para Deus. O importante é saber o coração. O importante é a intenção. É a intenção do coração. Se o coração está limpo para Deus, você não precisa cantar afinado, não. Desafinado mesmo, canta. O coração só precisa estar limpo para Deus. Só precisa estar com o coração limpo. O coração limpo já é uma forma de adorar a Deus. Quando a pessoa tem a Deus, é uma forma de adorar a Deus. Ah, mas alguém está pregando, mas aquele irmão que prega muito mal, não sabe nem falar português. Deus está preocupado com o português bonito. Deus está preocupado com quem prega bonito. Deus está preocupado com quem canta bonito. Às vezes eu fico imaginando como alguém recebe a oportunidade, aí fica assim: não quero não, porque eu quis, você tem algo para falar para Deus. Pelo menos agradecer, Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor por estar aqui, já tem oportunidade. Já recebeu a oportunidade, então aproveite enquanto ainda pode fazê-lo. Porque quando chegar no céu não tem aquela oportunidade, não. Amém? Quando chegar lá, não tem essa não. Vou ler aqui para os irmãos quando chegar lá. Você não tem a tua oportunidade aqui. Então, quando chegar lá, eu quero ver o que tu vai fazer. Você vai ficar sentadinho no cantinho? Você vai ficar tudo encolhidinho? Quero ver. Apocalipse capítulo 22. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Pelo meio da sua praça, entre uma e outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E aí nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Nós estaremos lá. Se você não serve aqui, vai ter que servir lá. Então começa a se preparar aqui. Ah, pastor, eu não sei pregar, eu não sei ler. Vem para cá, mas que meu irmão, eu quero agradecer a Deus pela minha saúde, pelas vitórias, pela minha salvação. Pronto, já glorificou a Deus. Eu não sei ler, Deus não sabe que você não sabe ler. Eu não sei escrever, Deus não sabe disso. Mas Deus conhece o coração da pessoa. Meus irmãos, eu tenho aprendido muito com Deus. Às vezes, na igreja, é bom te ouvir com muita atenção. As pessoas na igreja que têm oportunidade são valorizadas, são as pessoas que cantam bem, que pregam bem, que oram bem. Infelizmente, tem lugar, por exemplo, que se a pessoa não sabe ler, não tem oportunidade. Se não sabe cantar direito, não tem oportunidade. Aí vamos ouvir o irmão fulano com essa voz maravilhosa. Muito bom. Pode cantar bem na terra, pode ver cantar bem no céu.
E às vezes, por isso que eu falo para os irmãos, preste bem atenção. Se alguém tem uma oportunidade na igreja e ela não sabe cantar bem, ou ele não sabe cantar bem, não importa para a pessoa, ajude a cantar também. Que pelo menos forma um coral e fica bonito, que tem muita gente que tem voz bonita, mas não encanta a Deus. Essa é que é a realidade hoje. Porque Deus, Ele é fiel e vela pela tua palavra. Ele está olhando para o nosso coração e não para a nossa garganta, não para o nosso talento. Está olhando para nós. A unção de Deus chegou aqui. Glória a Deus. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Isso é fato. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas pastor, aí, por que ressuscitaram primeiro? Ué, eles não morreram primeiro? Então tem o privilégio de ressuscitar primeiro. E depois eles se juntam com eles. É uma forma, irmãos queridos, de juntar todos. Aleluia. Juntar todas aquelas pessoas que morreram com Cristo. Bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansarão das suas obras, das suas obras o acompanharão. As suas obras acompanharão. Apocalipse 13:14, verso da palavra de Deus. Então isso vai acontecer e devemos estar preocupados sim com a nossa salvação e com o arrebatamento da igreja. Queridos irmãos, nós somos, Jesus disse em João 17,16, que nós estamos nessa terra, mas não somos dessa terra. Nós somos cidadãos do céu. Nós estamos aqui de passagem. Por isso não devemos nos embaraçar com as coisas dessa vida. A mídia está aí jogando um montão de coisa na cabeça do crente. A mídia só traz miséria, só traz derrota. E o cristão está ficando apavorado, desesperado, como quem não tem esperança, como quem não acredita. Nessa terra, só quem crê no arrebatamento da igreja. Nessa terra, só quem crê que vai estar com Jesus Cristo na glória. Somente essas pessoas que não vão se apavorar com os acontecimentos, não. Não vão se apavorar com os acontecimentos. Mas, pastor, nós somos cidadãos também na terra, temos que fazer e acontecer. Tá bom, então pega uma chave, pega uma enxada, pega uma foice, sai brigando por aí. Sai para ver o que acontece. A igreja foi chamada para pregar o Evangelho. A igreja foi chamada para pregar o Evangelho. A igreja não foi chamada para se envolver em confusão deste mundo. Não foi chamada para isso. A igreja foi chamada para fazer a diferença entre aqueles que não têm esperança. Porque a igreja tem esperança. Ela precisa fazer a diferença no meio daqueles que não têm esperança. Glória a Deus. E por que tanta gente, tanto
cristão está apavorado. Tanto cristão está perdido, apavorado. Porque perdeu a esperança. Vou falar com os irmãos aqui que isso vai abalar algumas pessoas. Mas o cristão que foi chamado para fazer a diferença, ele não faz a diferença porque ele entra em discussão desse mundo, concurso desse mundo, e fica defendendo fulano, ciclano, beltrano. Tome cuidado. Quando Jesus foi morto, ninguém defendeu Jesus. Ninguém defendeu Jesus. Hoje, pessoas morrem umas pelas outras. Jesus foi que tinha sofrido por causa do nome dele. Ele falou que a gente poderia sofrer por causa dele, por causa do nome dele. Então a igreja tem que fazer o papel dela de orar. Foi exatamente o que Deus falou em Jeremias. Jeremias capítulo 29, do verso 7 até o verso 13, Jeremias chama Baruque, o seu escrivão, escreve aí a mensagem que Deus passou para mim. E dentre essas mensagens, as leis estavam escritas ali para mandar os castigos. Ore pela cidade que vocês estão, porque se forem bem, se a cidade for bem, vocês também vão bem. O que nós temos que fazer é estar de joelho, orando e clamando ao Senhor. Tem que estar orando e jejuando, e não entrar em bagunça, em treta, em confusão, em discussão. Jesus nunca discutiu com ninguém. Ele viveu no meio de fariseu, no meio de saduceu, no meio de romano, no meio de governadores. Mas ele separava, sabe por quê? Porque ele veio para trazer vida para quem não tinha vida. E a igreja tem a responsabilidade de, através da sua palavra, levar vida para quem não tem vida. Aleluia. Será que ele é mesmo? Mas isso pode ficar direitinho assim. Mas chega a ficar bem curto assim. Queridos irmãos, nós somos um povo de Deus. E temos que ser diferentes. Ser diferente. A Bíblia fala sobre isso. Pois depois nós, primeiro que morrer em Cristo, depois nós que ficamos vivos, como estamos aqui agora, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ou enquanto vai ser nas nuvens. Que esse arrebatamento aconteça agora. Que esse arrebatamento aconteça hoje e agora. Para nós partirmos desse mundo sujo, dessa sujeira, dessa roubalheira, dessa falcatrua. Que aconteça hoje, que aconteça agora. É possível que eu saia daqui e não chegue em casa. Mas hoje é domingo, pastor. Tem aquele restinho do almoço, que agora está mais temperado ainda, né? Agora que o tempero está firme, você pode chegar em casa, você pode nem chegar em casa e pegar o restinho do almoço. Deixa para quem vai ficar. Quem ficar, que coma tudo. Está vendo isso aqui? Ó, está vendo isso aqui? No arrebatamento, vai ficar bem aqui embaixo. Tudo aqui. Tudo aqui. Sapato, bom, relógio. Aí alguém vai passar por aqui e a gente está aberto. E, como
como diz o outro, vai lavar a égua. Aqui na terra, e a gente já foi embora. Cultue a Deus só pensando nisso. Cultue a Deus só pensando em ir para o céu. Irmão, não cultue a Deus pensando em ser rico nessa terra, não. Não cultue a Deus pensando em ficar rico com bem materiais. Isso não é cultuar a Deus. Cultuar a Deus, na verdade, oh meu Deus, é a convicção e a certeza absoluta que vai ser arrebatado e adorado no céu da glória. Foi o que Jesus Cristo falou. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu teria informado. Ninguém dentro da igreja pensando em fortuna e de ficar rico. Ninguém adora a Deus tentando barganhar. Não é isso? Adora-se a Deus porque para Ele toda honra e toda glória. A Ele toda honra e toda glória. Adora a Deus porque a certeza é que Ele enviou o teu filho ao mundo para salvar todo aquele que nele crê. E nós cremos na pregação do Evangelho. Nós cremos nessa palavra. Por isso estamos aqui para glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Sabe o que é ficar para sempre com o Senhor? Não vai ter dor de coluna, não vai ter hernia de disco, não vai ter diabetes, não vai ter fome, não vai ter sede, não vai estar preocupado com o desemprego, com a aposentadoria, não vai ter nada disso. Vai ser só glória, só glória. Agora, o grande problema são as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Esse é o problema. O que para nós é uma alegria, para essas pessoas será uma tristeza, uma angústia no Deus. Mas se porventura, quando a besta se manifestar e a pessoa rejeitar a marca da besta, pode ser que haja uma montanha política muito sete. Certo? Então, outra coisa, portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. Isso aqui é um consolo para nós. É um consolo para quem está apavorado, desesperado. É um consolo para quem perdeu a esperança. É um consolo para alguém que pensa que não vale a pena continuar no Evangelho. É um consolo para as pessoas que mesmo estão doentes, mas estão na presença de Deus. Porque todo servo do Senhor nesse momento, que serve a Deus, glorifica a Deus, trabalha para Deus, mas estão acometidos por câncer, por diabetes, por tantas enfermidades. É uma palavra de esperança. É uma mensagem de esperança. Palavras essas que devem ecoar constantemente em nossos corações. Não esqueçamos disso, meus irmãos. Nosso cuidado é lutar para não perder a nossa salvação. Guarde o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ser fiel até a morte e dar jeito na vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então permaneça firme, permaneça firme, permaneça firme, porque esta é a palavra da esperança. Digo de novo, o problema são as pessoas que ainda não entregaram a sua vida para Jesus.
muita gente não o fez ainda. Mas que nós unimos para que as pessoas venham se arrepender. Porque o mundo oferece carnaval, o mundo oferece samba, o mundo oferece pagode, o mundo oferece bebida, o mundo oferece droga. Tudo isso é pago, mas a salvação é de graça. Aleluia! Glória a Deus! Você paga aluguel, igual carro, você tem carro, o carro não é teu. Você compra um carro, você paga IPVA, você paga não sei o que, você paga não sei o que, você paga não sei o que. Aí você está pagando para andar no que você pensa que é teu, mas não é teu. E agora? Pega o carro e sai. Vou pegar o carro, vou viajar. Vou pegar meu carro. Quem é carro? É meu. E certeza que é seu? Mas a salvação é de graça. Mas sabe por que? Porque alguém pagou o preço. Jesus pagou o preço para nos salvar. Glória a Deus! Valorizemos isso. Aleluia! Em nome de Jesus. Glórias a Deus.